desenvolver essa aula aqui, que é uma aula muito importante relacionada ao cotidiano, ao que a gente está vivendo agora. É uma aula que a gente tira um pouco do contexto acadêmico tradicional, ou seja, do nosso programa de assessoria de imprensa, e passa para a área de comunicação como um todo, mas no sentido de entender que esse é o momento em que a gente tem que também observar essas mudanças que estão acontecendo. Em pouco tempo, essa crise da pandemia, né, essa crise do coronavírus, mudou a maneira como as pessoas vivem, se relacionam e também consomem os produtos, né? Então, mais do que uma transformação imediata na rotina que a gente teve dentro de casa, a Covid também provocou impactos de longo prazo no comportamento das pessoas. E com esse cenário, as empresas precisam se entender e precisam também se reposicionar diante desse mundo pós-pandemia, né? Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje é na verdade, uma visão um pouco mais de previsão, obviamente, né? Que não é uma coisa que está correto, né? Ou seja, são as 10 mudanças no consumidor pós-crise, mas para quem é da área de comunicação, para quem está inserido nesse ponto da comunicação, isso vai ter que ser avaliado com muita calma e muita atenção, né? E quando a gente pensa em ações estratégicas de comunicação dessas empresas, né, de todas as empresas pós-pandemia, nós vamos ter que pensar nessa relação do consumidor também pós-pandemia, ou seja, o que mudou na cabeça dele que tem que mudar também na nossa percepção e no nosso jeito de oferecer as nossas informações, beleza? Vamos nessa então. Quem fez esse estudo foi uma empresa chamada RGA. É uma empresa especializada em inovação, especializada também em consultoria para empresas que buscam a transformação digital e novas relações com o consumidor. Gente, esse termo transformação digital não é um termo exatamente novo, ele não aparece agora no pós-pandemia, né, ou durante a pandemia, mas a transformação digital ele não é novo, mas também não é tão velho, né? Ele aparece agora nos últimos 10 anos do cotidiano das grandes marcas, né, das grandes organizações, em especial porque essas empresas estão virando todo o seu modo, todo o seu modelo de negócio para um modelo de negócio digital, em que as suas operações são digitalizadas, né, sejam elas desde a questão dos recursos humanos até setores como logística, transporte, produção, etc., são todas elas voltadas a uma digitalização e um aperfeiçoamento da sua produção de acordo com a tecnologia. Então, setores importantes estão sendo criados dentro dessas empresas, como, por exemplo, o setor de transformação digital mesmo, recebe esse nome, né? Marcas como a Coca-Cola, como a Samsung, já estão executando essa transformação digital exatamente para que a empresa possa, num prazo mais curto de tempo, estar ainda mais adequada a essas novas necessidades. E a RGA é uma empresa que presta essa consultoria, né? Ou seja, ela oferece para as empresas a possibilidade delas buscarem essas estratégias de transformação digital. E aí a RGA fez esse estudo, as melhores práticas para o novo normal. Esse termo novo normal é um termo também que aparece agora com frequência. E, obviamente, nós estamos falando de uma nova. A gente vai voltar ao normal depois da pandemia? Vamos voltar ao normal, mas vai ser um normal novo, né? Um normal diferente daquele que a gente deixou no começo de março. E a gente vai ter que encarar isso com seriedade. Essa pesquisa aí que a RGA fez foi uma pesquisa que procurou entender, então, como que os assuntos que surgiram ao longo da pandemia, né, os modos de comportamento que surgiram também durante a pandemia, podem impactar nesse comportamento do consumidor daqui para frente e como essas marcas vão ter que se adaptar a essas novas demandas. Todo esse material aí que eu preparei para vocês está amparado também numa matéria que foi publicada no site do MEI Mensagem, que está aí nesse link aí do lado, que foi justamente uma matéria que trata desse estudo da RGA
mas que eu trago aqui para vocês, em especial para vocês que vão trabalhar com a área de comunicação, seja ela assessoria de imprensa, seja ela publicidade, propaganda, RP, marketing, etc. e tal, são áreas que podem e devem estar atentas para essas novos modos de consumidor, novos modos de consumo, né, que as pessoas vão adotar após pandemia. Então vamos entender quais são, na verdade, essas 10 mudanças, previsões, essas 10 previsões de mudança do consumidor daqui para frente. A primeira delas, que é sensacional, e a gente se adequa muito a essas mudanças, porque tudo está acontecendo com a gente também, né? Somos consumidores. A primeira delas é a reinvenção da casa. Então, durante o isolamento social, gente, a maioria das pessoas passou meses confinadas em suas casas, né? Muitas precisaram adaptar seus lares para várias questões, especialmente para trabalho e para estudo, né? E nesse período, o público buscou também reproduzir experiências externas dentro da sua casa, ou seja, a casa virou um laboratório de tudo aquilo que a gente fazia fora. E as marcas também entraram nesse movimento, né? Tentando ajudar nesse processo. Lembra que a gente teve agora uma bateria grande de lives musicais, teve o crescimento das plataformas de trabalho digital, a questão dos programas de exercício, as academias em casa, né? Ou seja, até mesmo questões de saúde, de medicina foram adaptadas para que você possa fazer tudo isso dentro da sua casa. Ou seja, houve uma reinvenção da sua casa. Aquele lugar que você só passava para dormir, você passou a viver então muito mais tempo nele. Quais são as oportunidades para as marcas e para a comunicação nesse momento? A questão fundamental, gente, para as empresas é entender como é possível criar experiências proprietárias, próprias, também para o ambiente das casas. Ou seja, as limitações de espaço têm que ser estímulos para a criatividade, assim como em toda crise a gente encontra momentos em que a gente tem que ser mais criativo, mas as sugestões da área de comunicação, as sugestões daquilo que vai sair da empresa para o público externo, precisa estar hoje já amparado, então, nessa questão da reinvenção da casa. O que nós podemos oferecer para as pessoas fazerem em casa com mais propriedade, né, com mais tranquilidade, já se reinventando. O item 2 é o que a gente chama de novos heróis, né? Ou seja, a oportunidade que nós temos agora de encarar pessoas que são muito mais valorizadas. Ao longo da pandemia, gente, nesse período todo que a gente tem de pandemia, a população tem valorizado muito mais o trabalho de vários profissionais, especialmente a questão dos médicos, né, dos profissionais de saúde, mas também com muito mais frequência a questão dos profissionais de limpeza, os entregadores, os motoristas, os jornalistas também, né, o pessoal da comunicação como um todo, são pessoas que, na verdade, não pararam os seus trabalhos e não puderam também parar os seus trabalhos, porque fazem parte de uma engrenagem essencial da sociedade. E esses novos heróis, então, acabam virando um pouco as pessoas importantes. O que é interessante é que há aqui, olha só isso que interessante que eu vou falar, há aqui uma revisão do conceito de celebridades e também de influenciadores como, na verdade, pessoas que são ditas normais, que são pessoas do dia a dia, podem se tornar agora, então, os novos heróis da sociedade, né? Então a gente revisa o conceito de celebridade e de influenciadores para pessoas que realmente fazem alguma coisa de muito útil. E a oportunidade para as marcas, para a comunicação das marcas agora a gente pode pensar em formas de celebrar o esforço dessas pessoas e da sua contribuição para o bem comum. Veja só que a gente já tem visto isso acontecer com muita frequência na televisão e também na internet. A gente tem visto muitos filmes, principalmente, né? Ações de branded content em que os personagens principais são pessoas do mundo real, né? Os médicos,
os profissionais de saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, os garis, os motoristas, né, as pessoas que estão levando a informação para todo mundo, jornalistas, comunicadores em geral, são pessoas que andam aparecendo com mais frequência nas publicidades das empresas ou nas ações de marketing. Então, quer dizer, a gente já tem visto uma celebração desses novos heróis e isso é uma tendência que vai interferir no consumo então daqui para frente no pós-pandemia. Uma terceira questão é a força da vulnerabilidade. Veja só, hein? Eu vou colocar uma coisa aqui que é importante. Se tem um detalhe que essa pandemia causou na gente, foi o fato de que nós nos enxergamos ainda mais vulneráveis do que nós já somos, né? Ou seja, o isolamento social levou as pessoas a falar muito mais das suas vulnerabilidades, a externar mais e também a compartilhar mais essas dificuldades que a gente tinha no momento, né? E que a gente ainda tem no momento. E os temas como saúde mental, principalmente, ou saúde emocional, eles ganharam muito mais força nesse período, né? Em especial nas redes sociais. A gente tem visto muitas postagens ligadas a questões de saúde emocional, né? E algumas marcas entenderam que elas também podem ter um papel importante nesse cenário para aliviar esses pontos mais críticos, e isso pode acontecer por meio de ações de conteúdo. E aí que está a oportunidade, né? Ou seja, todas as ações de comunicação que nós vamos estabelecer daqui para frente tem que levar em conta também essa questão de que ficamos mais vulneráveis, mas especialmente queremos falar mais dessa vulnerabilidade e queremos mais ajuda também, queremos mais acolhimento nesse processo da vulnerabilidade. Ou seja, a chave está em entender de que maneira que as marcas podem trabalhar suas próprias vulnerabilidades e convidar o público para participar também desse processo, tornando todo mundo um pouco melhor, né? Ou seja, estamos mais vulneráveis? Sim, mas todos nós estamos. E como é que nós podemos, juntos, em comunidade, ultrapassar essa vulnerabilidade? Então, isso ficou muito evidente na pandemia, está muito evidente e vai fazer parte das estratégias de comunicação lá na frente o fato das empresas se adequarem a isso também. Falar um pouco mais, entender um pouco mais, colocar as questões em cima da mesa e fazer com que essas questões que estão em cima da mesa sejam cada vez mais dedicadas à solução dos problemas, em especial dos problemas emocionais. O que leva também para a quarta pessoa, o que leva também para o quarto ponto, que é a questão do foco no coletivo, né? Ou seja, essa situação de crise estimulou o público para se unir e para pensar também coletivamente. Quer dizer, as empresas, de alguma maneira, foram cobradas no começo, muitas ficaram paralisadas, outras já entenderam de cara, mas aquelas que ficaram paralisadas foram cobradas a fazer diferença para os seus funcionários, para os seus consumidores, para a comunidade em geral. E esse foco no coletivo deve se estender ainda mais no pós-pandemia. Então, várias empresas que hoje estão fazendo ações coletivas e ações junto à comunidade, seja na doação de mantimentos, de remédios, né, de comida, de roupa, etc. e tal, até mesmo na criação de programas sociais, na criação de programas de acolhimento, na criação de programas de ajuda para pequenos produtores, para pequenos empresários, para microempreendedores, né? Ou seja, abrindo suas plataformas digitais para que eles possam atuar. Essas empresas estão já com foco no coletivo. As que não estão, não vão ser lembradas daqui para frente. As que não estão, pior, vão ser muito cobradas porque não fizeram nada, porque podiam fazer e não fizeram nada. Eu vejo muitos empresários reclamando demais nas redes sociais o fato da gente estar em quarentena. Eu entendo até mesmo essa questão econômica, acho que isso é fundamental, não posso descartar nem um pouco a importância desses comentários que eles fazem, porque eles estão realmente preocupados em manter suas empresas abertas, funcionando. Mas esse não pode ser o único discurso deles. Se esse for apenas o único discurso deles, é um discurso que está fora dessa questão do foco no coletivo, né? Ou seja, temos que pensar nessa possibilidade. E para as empresas, quais são as oportunidades hoje? Quando a gente pensa numa comunicação mais assertiva, nós temos o propósito como dessas empresas servirem como bússolas. Essas empresas precisam entender que o papel nas ações de responsabilidade social
ela é fundamental, esse papel é fundamental, é mais do que a gente precisa, é uma coisa que a comunidade hoje exige que as empresas tenham, né? Essas ações de responsabilidade social, mas responsabilidade social concreta, não é só discurso da boca para fora, né? Então é o momento da empresa também rever muito seus valores, rever muito aquilo que ela faz hoje em dia. E é um momento também para os donos entenderem como é que eles estão agindo. Eu sempre digo que a imagem das empresas é muito reflexo da imagem dos donos, né? Se os donos pensam de uma forma mesquinha, a empresa vai agir de forma mesquinha. Se o dono tem uma responsabilidade social evidente, sua empresa reflete isso. Então, quer dizer, a empresa tem que ter um impacto positivo maior na vida das pessoas e isso é fundamental nas ações de comunicação que vão ser feitas daqui para frente. Isso leva para o quinto ponto, que é a questão do local é o novo gigante, ou seja, quem está sendo valorizado nesse processo agora, junto com a digitalização e o home office, é a questão da valorização do local, da produção local. Você não viu bastante vários anúncios ou várias chamadas, postagens falando assim, consuma do pequeno produtor, consuma do produtor local, compre no mercadinho do seu bairro, faça essa economia local girar. Gente, durante essas crises as pessoas foram muito convidadas a apoiar essa produção local e isso deve ser uma tendência no pós-pandemia, né? Grandes empresas também buscaram soluções para apoiar essa cadeia de pequenos e médios empreendedores. Algumas empresas que vão ser lembradas também como isso, como por exemplo Magazine Luiza, que abriu toda a sua plataforma digital para os pequenos empreendedores. Aqui em Presidente Prudente, com mais trazendo um pouco mais para o local, né? Quer dizer, já fazendo essa comparação boa, a gente tem a TV Fronteira, que abriu aquele programa da superação, que está oferecendo também esse trabalho de apoio à comunidade, especialmente na questão da economia. Nós temos alguns outros veículos, como a Rádio Comercial AM, o Jornal Imparcial, todos eles trabalhando, só para ficar na área da comunicação, mas todos eles trabalhando firme no sentido de valorizar o local, né? Então, nesse caso, o que a gente está pensando aqui é que as marcas estão apontando para entender o que eles podem fazer na posição de grandes jogadores mesmo do processo, para ajudar a empoderar as comunidades. Isso inclui criar e validar iniciativas com apoio do público local, gente. Isso não pode ser descartado, não pode ser desconsiderado, senão você vai perder a chance de um consumidor diferente no pós-pandemia. O item 6 é a valorização do essencial. E a gente agora entendeu uma coisa importante, inclusive economicamente. O fator da gente ficar em casa, né, fez com que a gente acabasse repensando muito. Ficar em casa e não ter acesso muito ao consumo fez com que a gente repensasse muito no que é efetivamente essencial, né? Ou seja, a gente tem que entender que reduzir gastos, pensar em ações mais sustentáveis, acaba sendo muito importante, é possível de ser feito e é muito meta dos consumidores daqui para frente. Ou seja, vamos valorizar aquilo que nos remete à essencialidade, né? E para as marcas, é hora também das empresas e realizarem e comunicarem que elas podem fazer ações que sejam relevantes para o consumidor, investir em soluções econômicas que busquem a essencialidade, mas especialmente, gente, oferecer produtos e serviços com um custo-benefício ainda mais próprio para o consumidor, ainda mais evidente para o consumidor. Não dá mais para gastar, não dá mais para desperdiçar. Essa valorização do essencial é um reflexo importante no consumo pós-pandemia, porque nós estamos sentindo na pele a necessidade de viver com pouco. E se a gente consegue viver com pouco, a tendência é que a gente não volte para a nossa personalidade de não essencialidade, né? Então isso vai ser fundamental. Um outro ponto importante, que é o 7, é que o isolamento social, gente, acelerou vários processos de digitalização para as empresas e para os públicos. Então, os consumidores que não estavam muito acostumados a usar serviços digitais, eles tiveram seu primeiro contato com o e-commerce agora,
para manter muito mais até mesmo para comprar ou para manter segurança suas compras. No setor financeiro e serviços digitais explodiram, e até mesmo nas questões mais pessoais isso tornou-se importante. Quando houve a abertura dos primeiros auxílios lá dos R$ 600 do governo para populações de baixa renda, pequenos profissionais autônomos, informais, etc., muita gente perdeu esse benefício justamente porque não tinha essas ferramentas digitais e perceberam que, se não realizarem, vão ficar cada vez mais à margem do processo, né? Ou seja, não é uma questão da gente ter uma igualdade para todos, mas os espaços analógicos vão cada vez ser menores, né? E eu vi, inclusive, pessoas que estavam indo para lotéricas fazer seus pagamentos de conta, etc. e tal, dizendo que não tinham internet em casa, não tinham home bank, não tinham como pagar a conta online, etc. e tal. E, bom, tudo bem do ponto de vista realmente social, para algumas pessoas isso é muito mais difícil, e é importante que haja políticas públicas que fomentem esse avanço, essa evolução. Mas, cara, você imagina, se as pessoas que também estão indo para a rua estão se arriscando mais, estão podendo pegar uma doença, etc. e tal. As empresas que hoje estão de olho nisso, mais do que nunca, vão ter que pensar em como criar e atualizar seus hábitos digitais, né? E principalmente fazer com que essas soluções que vão do online para o offline possam ser uma saída para substituir esse relacionamento direto com o consumidor. Ou seja, facilitar, fazer com que esse consumidor possa se relacionar com a empresa cada vez mais pelo meio digital, sem esse contato direto, mas principalmente com segurança e com propriedade. Quem não pode, quem não consegue, tem que ser capacitado, tem que ter a oportunidade. Mas se isso ficar só na mão do governo, talvez demore. Se a sua empresa puder fazer essas ações já de imediato, vai sair na frente. Fazer e cantar isso para frente, né? E apresentar isso para frente, porque é o mais importante. Beleza? O item 8 é a questão da cocriação e da cultura maker. Gente, é fundamental que nós entendamos que agora, a partir desse momento da pandemia, né, da pandemia, da pós-pandemia, a gente vai entender que nós podemos fazer cada vez mais coisas que antes a gente sequer imaginava, né? Nós temos novos hábitos sendo realizados. Isso pode acontecer desde questões mais de hobby, por exemplo, como fazer uma marcenaria, produzir um legume, uma verdura em casa, ou fazer uma pintura, etc. e tal, ou até mesmo a questão da gente saber se inovar no nosso próprio trabalho, né? Com mais tempo em casa, orçamento apertado, as pessoas acabaram meio que testando novos hábitos, criando novos produtos e também soluções para o dia a dia. E esse movimento, cara, só vai aumentar, essa inovação só vai aumentar. O que nós temos que pensar em termos de comunicação, em termos de oportunidade das empresas? Essas empresas podem aproveitar a aptidão, gente, para sugerir cada vez mais iniciativas, não só da cultura maker, mas também de cocriação de produtos, né? Muitas coisas vão ser produzidas, muitas coisas vão ser executadas, mas que precisam não necessariamente serem finalizadas pelas empresas. Ou a gente pode ter a cocriação, a gente pode ter o público participando ainda mais desse processo, para que ele possa se sentir também valorizado dentro disso, né? Então essa cocriação, essa cultura maker, ela vai acabar fazendo com que a gente se perceba nessa crise como uma produtora, né? Também uma produtora importante desses conteúdos. Isso vai fazer com que a gente possa desenvolver ainda mais uma ação de contramão nessa pandemia, ou seja, a gente vai evoluir, a gente pode crescer nesse processo. O 9 tem a ver com isso também, né? O item 9 tem a ver com isso também. Por quê? Quando o ápice da pandemia passar, ou seja, quando a gente acabar com essa quarentena, quando a gente voltar mais ou menos à normalidade, mas ao novo normal ao mesmo tempo, né? As atividades foram retomadas, a oportunidade que a gente teve de viver experiências, gente, fora de casa, tem que ser mais valorizada ainda, né? Por quê? Porque a gente viveu grandes experiências e a gente tem vivido grandes experiências dentro de casa de aproveitamento da própria vida,
né? Pensamos, inclusive, em reviver, pensamos, inclusive, pós-pandemia, em reviver muitas experiências que a gente teve dentro de casa. E isso, essa retomada, quando a gente sair de casa, a gente vai sair mais experiente, a gente vai sair mais pronto para encarar uma vida diferente. Qual que é a oportunidade disso para as marcas? As empresas vão ter o desafio de criar essas experiências que vão seguir as novas normas de convivência, gente. Ao mesmo tempo, o desejo de conexão será uma oportunidade para reforçar o relacionamento com o público, ou seja, vamos ter que criar pontes, ou seja, a gente cria ponte, a gente faz com que as nossas experiências sejam alocadas também nas experiências da empresa. Quando eu penso numa assessoria de imprensa, por exemplo, quando eu penso numa área de comunicação, quando eu penso na criação de produção de conteúdo, quer dizer, na produção de conteúdo, eu estou querendo dizer que, cara, tudo isso que nós temos vivido vai acabar sendo importante em algum momento, vai acabar sendo fundamental em algum momento na nossa sociedade. E isso tem a ver com o nosso trabalho de comunicação para a gente poder levar essa informação ainda mais para frente. O item 10, e aí vem uma parte fundamental que, apesar de terem seus questionamentos, na verdade, seus comportamentos questionados, né? Melhor dizendo, os influenciadores, os especialistas, os experts vão ganhar mais evidência. A gente fala que influenciadores foram questionados, que muitos influenciadores realmente acabaram sendo vítimas de uma suspeita, né, do público da internet, do público digital, especialmente porque quando a pandemia começou, quando o isolamento social começou, muita gente acabou se fechando, né? E não, assim, todo mundo era exposto, todo mundo estava exposto, o legal era ser exposto. Mas, de repente, quando se pensou que estávamos num isolamento social e a gente esperou dessas pessoas uma palavra melhor, uma ideia mais bacana, tal, o que acabou acontecendo? Nem sempre esse retorno foi bom. Aliás, pelo contrário, a gente teve influenciadores que foram péssimos exemplos, né? Como, por exemplo, o último caso aí da Gabriela Pugliese, né, essa influenciadora digital, que foi uma das primeiras no Brasil a pegar o Covid, justamente porque participou do casamento da irmã dela e ela teve que ficar isolada e tal. Recentemente fez uma festa no apartamento dela, interrompendo a quarentena, né, interrompendo todo o processo de tratamento e levando para dentro do apartamento dela muitas pessoas e depois dizendo que não tinha visto grande problema com relação a isso. Ela perdeu muitos seguidores, ela tinha lá cerca de 4 milhões e 400 mil seguidores só no Instagram, perdeu mais de 1 milhão desses seguidores, teve que criar lá uma espécie de um circuit breaker no Instagram dela, no perfil, ou seja, ela interrompeu o perfil para não perder mais seguidores e vai retomar depois de um tempo. Mas, cara, a imagem dela ficou muito marcada, né? Ficou muito quebrada com relação a isso. Mas nós tivemos também outros influenciadores, especialmente os influenciadores, aí sim, influenciadores especialistas, pessoas que realmente são pessoas que podem falar com propriedade aquilo que elas estão falando. Biólogos foram muito importantes e são importantes nesse processo, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde em geral, economistas, analistas políticos, são pessoas que estão hoje sendo alçados a uma condição de influenciadores digitais, ou seja, digitais influencers, ao posto mais alto disso. A gente está perdendo a gente está vendo aqueles influenciadores que eram muito influenciadores da indústria cultural, influenciadores que nada diziam direito da vida deles. Na vida deles não, eles falavam bastante da vida deles, mas nada muito que a gente pudesse aproveitar. Esses caras foram meio que deixados de lado. E as empresas precisam aproveitar esses influenciadores. Na verdade, a gente entende que os influenciadores cada vez mais vão ser valorizados pelo mercado justamente porque as pessoas estão mais em casa, as pessoas estão mais atentas à internet e obviamente que o anúncio nesses influenciadores, os anúncios aumentaram, mas de certa maneira o que a gente percebe é que houve um deslocamento de anúncio muito maior para quem realmente tem o que dizer. E as companhias que buscarem esses influenciadores experts para suas marcas vão estar mais alinhados com esses valores e vão promover ações mais coletivas. Então esse é o item 10 que fundamentalmente também tem a ver com comunicação, porque nós,
comunicadores vão ter que trabalhar justamente esses especialistas, essas influências. Gente, isso que eu coloquei para vocês, esses 10 pontos que vieram hoje desse estudo da RGA, são pontos de previsão, obviamente que nem todos podem se concretizar, muitos podem sofrer transformações, mas olha, nada chegou até agora muito perto disso que foi apresentado. E até porque esse estudo não foi feito só com base assim, no achismo deles, obviamente, né, que a RGA fez um estudo com especialistas, com públicos em geral, e eles chegaram a esses 10 pontos, né, que vão provavelmente serem mudanças importantes no consumo pós-Covid-19. E que nós comunicadores, nós, pessoas que estão trabalhando e trabalham com a área de comunicação empresarial, vão trabalhar com a área de comunicação empresarial, precisam estar atentos, porque isso é futuro, isso é mercado, isso é futuro de mercado, né? Como que o mercado vai reagir diante dessa situação daqui para frente? Então isso é importante, a gente ficar atento, a gente ficar ligado nessas ações que vão fazer a diferença das empresas. Beleza? Gente, beleza? Grande abraço para vocês. Próxima aula a gente trata de outros assuntos ligados à comunicação, mas sempre reforçando que as coisas vão mudar e a gente precisa seguir essa mudança também. Beleza? Grande abraço para vocês, até a próxima aula.